Oi, pessoal! Então, hoje eu trago para vocês estou aqui no meu consultório, devidamente com meu querido MDR, para falar para vocês como é que funciona o protocolo do MDR, o protocolo clássico. Para quem se pergunta, né, porque é diferente uma terapia baseada num protocolo, mas ela é baseada, o MDR é baseado em protocolo justamente para ser protocolizado, eu ia dizer, mas padronizado no mundo inteiro. Porque é uma terapia que surgiu nos Estados Unidos, só que se difundiu no mundo inteiro. É uma terapia que surgiu na década de 80, veio para cá para o Brasil apenas recentemente, tem uns 15, 20 anos. E, gente, é tão eficiente que é muito legal. Eu amo MDR, pessoalmente, eu vejo resultados incríveis e eu amo essa terapia. Eu era da cognitivo comportamental, eu ainda trabalho com ela, é uma base. Mas atualmente no consultório só faço MDR e Brain Spotting. Brain Spotting vai ficar para outro dia conversar com vocês sobre, mas hoje eu vou explicar como é que funciona o protocolo do MDR. Que eu sempre falo para os meus clientes, é um protocolo de 8 passos. Mas daí a pessoa fica ansiosa, né, querendo entender o que é este protocolo, então eu vou direto ao assunto. Toda sessão eu fico aqui com a minha pranchetinha, anotando, e é uma papelada. São várias páginas, mas a intenção é começar do início ao fim da queixa, fechando. É um fechamento. O protocolo de 8 passos do MDR é um fechamento para toda a questão que o cliente traga. Digamos assim, essa é a primeira página do protocolo. Aqui a gente vê o passo 1, é a história clínica da pessoa. A gente vê desde o início da vida, a gravidez, mas antes, claro, do protocolo, de começarmos o protocolo do MDR, eu converso com o cliente, o que te traz a terapia, quais são as metas da terapia, quando começaram os sintomas, quais são esses sintomas. Tudo isso a gente vai verificar no início, antes de começar em si o protocolo do MDR, questão de medicamento, o que está tomando. A gente faz o DES, que é um protocolo para verificar o nível de, digamos assim, sensibilidade da pessoa, de ter passado traumas passados. Nesse momento a gente vê o quão a pessoa pode estar sensibilizada naquele momento, fragilizada. Então, digamos, tem perguntas sobre questão de abuso sexual, de violência dos pais. Então a gente vê tudo isso para fazer um levantamento do quanto a gente tem que cuidar, fazer todo um trabalho de acolhimento se tiver uma questão mais traumatizante. Também a gente aplica o relatório, que faz a gente pensar também sobre a dissociação da pessoa. Então, todos nós dissociamos. Então, esse é o protocolo que a gente aplica para ver o nível de dissociação da pessoa. O que é a dissociação, Camila? Então, a gente vê aquele protocolo que eu falei anteriormente, se chama o ACE, que é a questão de a viabilidade de traumas ao redor da vida. Esse ACE, ele é muito útil para a gente verificar em todos os pacientes, gente. Também é um protocolo que eu faço em todos os pacientes, para a gente verificar certinho com eles questões para chegar mais rápido nas questões traumáticas da infância, que ele trabalha a infância. Agora, o DES, que é esse de dissociação, é o protocolo para verificar o nível de dissociação. O que é dissociação, Camila? Sabe quando tu tá dirigindo e tu percebe que tu chegou onde tu queria e tu não sabe como tu chegou lá? Todo mundo faz isso, tá dirigindo ou tá dentro do ônibus e simplesmente tá boiando. Eu falo que é aquela boiada básica. Quando a gente tá viajando assim no nosso mundo interno e quando vê, chegou no lugar. E daí tu pensa, nossa, que rápido. Aquele momento é uma dissociação. Então, existem dissociações leves e até um nível máximo de dissociação, que é a pessoa fazer coisas que depois não lembra de ter feito. Então, é importante a gente saber o nível de dissociação da pessoa, porque ele que vai dizer. No MDR a gente fala, tem que ter um passo no presente e um passo no passado. Então, quando a pessoa dissocia e volta demais no passado, o processo do MDR se torna muito difícil para ela. Então, a intenção aqui não é retraumatizar,
Então a gente sempre peça que a pessoa fica também um passo no presente, lembrando que está aqui no consultório comigo. E ela está segura aqui, não está lá no passado vivenciando aquilo tudo de novo. Então, a gente faz esses protocolos, também faço um outro questionáriozinho de traumas passados, digamos assim, situações, assaltos, coisas que podem ter acontecido na vida dela que também possam ter traumatizado. E daí a gente vai ver quais são as queixas, o que afeta na vida atual, o que afeta na vida familiar, o que afeta na vida social. Então a gente vai começar a história clínica, que daí é uma terapia diferente, porque eu fico aqui com o meu papelzinho, eu fico lendo, porque é dessa forma que a gente tem que seguir certinho o padrão do MDR, e eu vou anotando também conforme o cliente vai me dizendo. A gente pergunta da gravidez, como é que da mãe, né? Como é que foi o parto, como é que era a saúde na infância, como é que era a vida escolar, como é que era no jardim, como que eram os primeiros anos, como é que era a questão de bullying, se existia, como que era a relação dos professores, como é que eram os namoros, como é que são, né, até hoje os namoros, se é casado, solteiro, se tem filhos, questão de vida social, a rede de apoio que tem. Daí a gente vai ver o que a pessoa busca na terapia, a gente vai ver os históricos de apego dela, a gente vai ver certinho como é que é a relação dela com o pai, como é que é a relação com a mãe, se são separados, se estão juntos, se sofreu luto na infância, se alguém importante morreu, se tem filhos, como é a relação com os filhos, se tem parceiro, como é a relação com o parceiro. Daí a gente vai identificar recursos na pessoa, memórias boas de superação que ela tenha tido. A gente vai verificar o presente também. Questões de pedir ajuda são muito importantes, gente, para o MDR. A pessoa... tem muitas pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda, então isso é uma coisa que a gente também trabalha. E depois a gente passa para a fase 2. Geralmente a fase 1 demora em torno de 2 sessões, porque a gente puxa a vida inteira da pessoa, tipo, tudo que ela possa trazer de conteúdo a gente cavuca na vida dela. Depois a fase 2 é a preparação. A gente prepara a pessoa para explicar sobre o processo do MDR, como é que vai ser, mais ou menos o que ela vai sentir, pra gente deixar o cérebro simplesmente fluir, não tentar controlar o processo. A gente vai instalar vários recursos. Aqui no meu perfil do Instagram tem alguns recursos que eu uso também para ajudar as pessoas no MDR. Eu ensino vários recursos, porque a pessoa vem estressada, quer saber lidar como fora do consultório também, ela quer saber lidar com questões não só daqui, mas um acidente na rua, ou perder um horário. Então a pessoa tem que saber lidar com o estresse fora do consultório. Então eu ensino vários recursos e técnicas para a pessoa fora daqui conseguir se restabelecer, assim como ela usa essas técnicas aqui dentro, caso ela se sinta muito mexida com as questões que a gente vai trabalhar. Então a gente conversa com a galera lá dentro. Gente, essa fase é incrível, porque todos nós temos partes internas. Então, na fase 2 do MDR, a gente começa a conhecer quem são as pessoas que estão aqui dentro. Tem a Camila envergonhada, tem a Camila raivosa, tem a Camila frustrada, tem a Camila feliz. Tudo isso a gente faz um levantamento com o cliente e é fantástico, gente. Essas sessões são incríveis, porque a gente conhece pessoas aqui dentro que a gente não sabia que existe. E o resultado é maravilhoso, porque muda a vida. A partir de uma nova visão, tu consegue começar a se acolher e se entender melhor quando tiver com sentimentos negativos. Então, é uma parte muito interessante e também leva em torno de 2 sessões para ser cumprido. Depende também do quanto o cliente fala, tudo depende muito, sabe, pessoal? Mas também depende do quanto a pessoa gosta de falar ou não. Tem clientes que falam bastante, tem clientes que não falam nada. Então, depende. Também a gente faz questão de um diálogo interno com a pessoa. A gente descobre as partes mais frágeis do cliente e faz ele acolher, porque muitas vezes se essa parte está escondendo algo muito traumático da
da infância dessa pessoa, muitas vezes essa parte impede que o reprocessamento do MDR faça o que tem que ser feito. Literalmente a parte interrompe o processo e não deixa, a pessoa tipo fica batendo numa parede. Então, quando a gente conversa com essa parte, elas se acalmam e daí elas permitem o processo acontecer. Bom, eu ensino vários exercícios, que como eu falei, leva geralmente 2 sessões, e depois a gente vai para a fase 3, que é a fase de avaliação. Aí que a gente vai ver as crenças, a gente vai alavancar um alvo, tá? Digamos, eu quero trabalhar um abuso que eu sofri na infância. Então, a gente vai trabalhar esse abuso nessa fase. No MDR, a gente pode trabalhar tudo que existe, mas a gente vai dividir em partes também, em fases, em alvos. Primeiro a gente vai nesse alvo e no MDR a gente fala de 0 a 10, o quanto essa situação te perturba. E a pessoa mesmo que vai dizendo, tá um 10. Depois a gente faz reprocessamento, agora tá 8. Depois mais um pouco de processamento, agora tá 3. A gente vai até zerar, até a pessoa não sentir mais perturbação nenhuma em relação àquilo. Então, nessa fase que a gente vê as sensações corporais, que aquele, digamos, no exemplo que eu tô falando, aquele abuso causou, as sensações corporais, as crenças negativas sobre ela, as crenças positivas que ela gostaria de pensar sobre si mesma, e a gente vê aquela questão daquela memória. Na fase 4 que a gente vai dessensibilizar, daí a gente vai usar o MDR em si. Não sei se vocês vão conseguir ver no videozinho. Não sei se dá pra ver, mas daí a gente coloca a barra de luz pra tocar, digamos assim, pra ir pra um lado e pro outro. Daí, ali a gente começa o processamento com a pessoa aqui sentadinha do meu lado, olhando a barra de um lado pro outro, fazendo essa conexão neuronal lá dentro do nosso cérebro. E daí a gente acredita que o cérebro tem a capacidade de se autocurar. Ele tem as respostas, só que a maioria das vezes elas estão no inconsciente. Então, com o MDR ajuda a trazer para a consciência aquelas questões que estão inconscientes. Daí a gente vai nessa fase 4 até zerar ela. Na fase 5, a gente instala a crença positiva. Lembra que eu falei? O que você gostaria de pensar sobre si que seja positivo? Então, a gente instala até a pessoa sentir essa crença. Muitas vezes a crença negativa de um abuso é sou culpada. Então, nesse momento, a pessoa fala, não, eu não sou culpada. E a gente pergunta o quanto ela acredita naquilo, de 1 a 7, sendo 1 nada e 7 muito. Então, a gente vai até chegar muito, ela acredita muito que ela não tem culpa daquilo. Beleza. Depois a gente vai para a fase 6, que é o escaneamento corporal, para ver se depois de tudo aquilo ela ainda sente alguma perturbação no corpo dela. A fase 7 é o fechamento, a gente faz um fechamento de tudo o que aconteceu. E a fase 8 é a reavaliação, que essa só acontece na sessão seguinte ao reprocessamento, para ver se surgiu alguma coisa, se ela mudou algum comportamento, se teve algum sonho, se teve algum insight. O interessante do MDR é que ele traz muitos insights, mesmo em pessoas que dizem, eu não tenho muitas memórias da infância. Então, ele traz, é incrível. E depois a gente faz uma projeção para o futuro, para ver se a pessoa, como que ela vai lidar futuramente com isso. E é basicamente isso. Eu tentei dar uma resumida. A fase de reprocessamento demora muito de caso para caso, eu não consigo dizer quantas sessões. Já teve questões que eu trabalhei em uma sessão resolvida, já teve questões que são em várias sessões. Então, depende muito do quanto aquilo está atrelado. A gente fala que tem pessoas que vêm para arrumar uma cama. Digamos, imaginando que o cérebro é uma casa. Então, ela vem arrumar a cama, que é uma coisa bem específica, um medo, uma fobia. Ou ela vem arrumar o quarto. E tem pessoas que vêm arrumar a casa inteira, que geralmente são aquelas pessoas que têm coisas mais lá do passado, mais bem na infância, que tem origem de apego com a questão com os pais. Então, é uma coisa mais demorada para se trabalhar, mas também o MDR resolve, eu tenho certeza. Bom, gente, acredito que seja isso. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar.